Daí, pessoal, mais uma resolução. Essa questão, então, trata de um problema que envolve equações ou equação do primeiro grau numa situação ou em situações fracionárias. É uma questão com um certo grau de complexidade, né? Então exige um pouco de cálculo e um pouco de rascunho, e ela vai ser resolvida, portanto, com bastante detalhe, com bastante calma. Em um teste para uma nova modalidade de corrida tripla, uma equipe de 3 corredores deve se revezar da seguinte forma. O primeiro percurso é feito de motocicleta em um rally por um membro da equipe. O segundo percurso deve ser feito de bicicleta em uma corrida em estrada por outro membro da equipe. E o terceiro percurso é feito a pé em uma pista urbana pelo último membro da equipe. Considere que para os atletas da equipe alfa, agora vem a parte importante do problema. O primeiro atleta correu metade do percurso total mais 37 km. O segundo correu metade do que faltava mais 27 km. E o terceiro atleta correu metade do restante mais 17 km. Pisou em falso, machucou-se e saiu da corrida a 2 km do seu fim. Qual a distância total em quilômetros percorrida pela equipe que completar a prova? Então eu quero o percurso total da prova. Eu vou então dizer que esse percurso total, olha só, que eu não sei, o percurso total eu vou chamar de x ou x quilômetros. E aí eu vou para o primeiro atleta aqui, ó. O primeiro, ele correu metade do percurso mais 37 km. Isso foi de moto. Então vou botar aqui, ó, percurso feito numa moto. Ele percorreu metade do percurso mais 37 km. Como é que é metade do percurso? Se o percurso é x, metade é x sobre 2. Então ele percorreu x sobre 2, metade do percurso, mais 37 km. Está aqui, ó, metade do percurso mais 37 km. Eu vou dar uma melhorada nisso. Olha só, eu vou juntar aqui usando o mínimo múltiplo comum. MMC, que é 2, 2 divide por 1, 2 vezes x, 2 divide por 2 dá 1, né, vezes x, x, e 2 por 1, 2, 2 vezes 37, 74. E esta expressão aí representa o que o primeiro atleta percorreu. X mais 74 sobre 2 é o que foi feito na moto. Aí eu vou pensar no segundo atleta. Então o segundo atleta, estou fazendo o segundo atleta aqui, ó. Ele correu metade do que falta, então não é metade da prova, metade do que falta, mais 27 km. Bom, então eu vou pensar, ele vai correr metade do que falta, mais 27 km. Então primeiro eu vou calcular o que falta. Olha só, vou calcular aqui, ó, o que falta. O que falta é o percurso todo, x, menos o que ele já percorreu, quer dizer, menos o que o primeiro percorreu, que é x mais 74 sobre 2. Então, x menos x mais 74 sobre 2. Isso vai ficar, esse menos aqui vai trocar o sinal lá dentro. Vai ficar então, isso é igual a x menos x menos 74 sobre 2. E aí eu vou aqui também usar o mínimo múltiplo comum, lembrando que aqui é 1, para deixar numa expressão só. MMC é 2. 2 divide por 1, 2 vezes x, 2x. Aí tem o menos, que é esse menos aqui, ó. 2 por 2 dá 1. Então repete aqui, vezes menos x, menos x. 2 por 2, 1 vezes menos 74, menos 74. E aí, organizando melhor isso, eu tenho 2x menos x, eu tenho x. Então, vou ficar aí com x menos 74 sobre
2. Bom, isso aqui ó, não é ainda o que ele percorreu, o que o segundo percorreu. Isso aqui é só o que falta ser percorrido. Lembra que o segundo atleta ele corre a metade do que falta, portanto a metade disso. Então vou ter que dividir isso aqui por 2. E ainda vai somar com 27. Então vou fazer aqui, ó, o segundo atleta. Então deixa eu colocar aqui o segundo atleta, que ele é de bicicleta, né? De bicicleta. Ele vai pegar o que falta, x menos 74 sobre 2, é o que falta. Vai fazer metade, então vai dividir aqui por 2 e vai somar aí mais 27. Então esse vai ser o segundo, metade do que falta. Isso aqui é o que falta depois que o primeiro percorreu, né? Peguei o total, diminui o que havia percorrido. Metade do que falta está aqui, mais 27. Isso aqui ó, vai ficar x menos 74 sobre 4. Vou fazer para ti aqui rapidinho. Ó. X menos 74 sobre 2, dividido por 2. Lembra, multiplica pela segunda invertida. Então, em vez de 2 sobre 1 aqui, é 1/2. Em cima, x menos 74 vezes 1 dá x menos 74. E 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui vai resultar x menos 74 sobre 4 mais 27. Então isso é o que o segundo percorreu, metade do que faltava, mais 27. Aqui, ó. Numa fração, 4 divide por 4, 1 vezes x dá x, x menos 74, né? 4 por 4, 1 vezes x vezes menos 64, menos 64. E aqui invisível 1, 4 por 1, 4, 4 vezes 27, 108. Mais 108. E aí, o segundo atleta que está indo de bicicleta, ele percorreu x, aí menos 74 com mais 108, isso aqui vai dar 26 com mais 8, 34. Então isso vai dar x mais 34 isso sobre 4. Aí sim, isso aqui é o percurso do segundo atleta. E aí nós vamos, deixa eu só dividir aqui, ó. Agora nós vamos para o terceiro atleta. O terceiro atleta, ele vai correr a metade do restante, então a metade do que falta de novo, mais 17. E aí não esquece que ele vai se machucar e vai sair da prova a 2 km. Então, para que ele tivesse terminado a prova, né, ele devia ter andado mais 2. Então, na realidade, ele devia ter andado aqui, ó, em vez de 17, ele devia ter andado 19 km. Né? Se ele tivesse andado 19 km, ele teria completado a prova. Então, na hora de somar ali, ó, eu vou usar o 19. Tá? E daí eu explico mais uma vez por que esse 19 aqui. Bom, vou fazer esse último, então, que é o mais complicado. Eu quero a metade do que falta. Bom, o primeiro atleta percorreu esse trajeto, essa distância. O segundo percorreu essa outra. Então, se eu quero saber quanto falta, eu preciso somar essas duas e diminuir do total. Então, aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Ó. Eu vou somar essas duas aí. Eu vou somar, vou botar assim, ó, soma. Então, isso vai me dar x
mais 74 sobre 2 mais x mais 34 aqui sobre 4. Então eu estou somando os percursos já realizados. Vou armar aqui, o mínimo múltiplo comum entre esses dois é o 4, né? 4 dá por 2, então MC é o 4. 4 divide por 2, 2. 2 que multiplica lá em cima. Vou fazer bem devagar, ó. 2 que multiplica x mais 74. Estou fazendo aqui bem devagar. Isso mais 4 divide por 4 dá 1. 1 vezes o de cima dá ele mesmo. Então aqui continua x mais 34. Então a soma dos dois percursos já realizados pelo primeiro e segundo atletas vai me dar aqui, multiplica ó, na distributiva 2 vezes x e 2 vezes 74. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 74 dá 140, 148. Mais x e mais 34. Isto sobre 4. E aí vai resultar esta soma, 2x mais x, 3x. 148 mais 34, isso vai dar 170, 182. Sobre 4. Isso não é o percurso do terceiro atleta. Isso aqui é a soma do que já foi percorrido pelo primeiro e segundo juntos. Como o terceiro ele percorreu metade do que falta, então agora eu vou fazer mais um cálculo aqui secundário, que é o que falta. Semelhante ao que foi feito aqui, ó. Como é que eu fiz o que falta? Peguei o total, diminui o percorrido. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar o total, que é x, e vou diminuir o percorrido. O percorrido é a soma do primeiro com o segundo. 3x mais 182 divide por 4. Isso aqui é o que falta. Esse menos, lembra, vai trocar os sinais aqui dentro. Então eu tenho x aqui menos 3x menos 182 sobre 4. Fazendo de novo, né, o mínimo múltiplo comum, deixar numa fração só. Eu estou optando por fazer isso, eu acho mais confortável. Então aqui eu tenho 1, MMC é 4, 4 por 1, 4 vezes x, 4x. Aqui eu conservo o 4, tenho 4x. E aqui 4 por 4, 1, vezes o de cima aqui, ó, vai repetir o de cima. Então vai continuar aqui, menos 3x menos 182. Acho que eu consigo colocar aqui nesse espaço, ó. Aqui eu vou ter o denominador 4 conservando. 4x menos 3x é x. E aqui mantém menos 182. Tá? Isso aqui o que é? Isso aqui é o que falta. Isso aqui é o que falta. Isso aqui é o que foi corrido pelos dois. Diminuí de x, obtive o que falta. Como o terceiro atleta ele correu metade do que falta mais 17 e deveria ter percorrido mais 2 para finalizar a prova, né? Ele não finalizou a prova, ele saiu antes. Então ele deveria ter percorrido mais 2, então, portanto 17 mais 2, 19. Então eu vou dizer que o terceiro atleta, que ele foi numa corrida a pé, né? O terceiro atleta correu, o terceiro aqui é feito a pé, ó. Então eu vou colocar assim, ó, a pé,
a pé ele faz metade do que tem ali, né? X menos 182 sobre 4, ó, é o que falta. Então, metade do que falta, então divide por 2. E mais 19. Ele fez mais 17 porque ele saiu antes, mas ele deveria completar a prova andando mais 2, portanto 17 mais 2, 19. Essa fração aqui, ó, essa divisão, vou fazer um rascunho para ti aqui, e aí eu vou apagar em seguida, que é x menos 182 divide por 4, multiplica pela segunda invertida, aqui em vez de 2 sobre 1, vai ficar para mim aqui 1 sobre 2. Aí, x menos 182 vezes 1 dá ele mesmo, e 4 vezes 2, 8. Então, isso vai resultar x menos 182 sobre 8 mais 19. E aí, como eu estou optando, né, para deixar uma fração só, eu vou aqui de novo usar o mínimo múltiplo comum e deixar numa expressão só. Então, aqui eu tenho denominador 8. 8 dividido por 8 dá 1. Multiplica pelo de cima, vai repetir esse numerador, né? 1 vezes aquele de cima vai dar ele mesmo. Então, aqui repete-se x menos 182. 8 divide por 1 aqui é 8. 8 vezes 19 dá 80 com mais 72. Isso vai dar aqui 152, né? Mais 152. E aí eu vou finalizar, então, o trajeto do terceiro. Agora sim eu tenho o trajeto do terceiro, que vai ser aqui denominador 8. Tenho aqui x, e aí tenho menos 182 com mais 152, isso dá menos 30. Então, x menos 30 sobre 8. E aí sim, isso finalmente é o trajeto, ou a distância percorrida pelo terceiro corredor. E aí, se eu somar, olha só, o trajeto feito de moto mais o trajeto feito de bicicleta mais o trajeto feito a pé, que aí incluiria aqueles dois, né, que ele não terminou a prova, fazendo tudo isso dá o quê? Dá a corrida toda, dá o percurso total, que é x. Então eu vou armar esta soma aí. Então eu vou fazer numa segunda lâmina esta conta. Eu vou somar esta fração mais esta, que é o segundo percurso, mais essa, que é o terceiro percurso, e aí vou igualar isso a x, tá? Então vou para uma segunda lâmina com isso. Então guarda aí, ó. O primeiro percurso foi x mais 74 sobre 2, o segundo percurso foi x mais 34 sobre 4, e o terceiro percurso foi x menos 30 sobre 8. Então aqui eu vou pegar uma lâmina limpa, ok? E vou realizar a soma aí. Então, lembra, x mais 74 sobre 2, percurso de moto, mais o percurso de bicicleta foi x mais 34 sobre 4, né? Vou voltar lá para dar uma conferida. Moto x mais 74 sobre 2, bicicleta x mais 34 sobre 4. E a pé, x menos 30 sobre 8. Aqui no final, x menos 30 sobre 8. Então, somando aqui, mais x menos 30 sobre 8. E isso é igual ao percurso todo da prova, que isso é igual a x. Mínimo múltiplo comum, né, entre 2, 4 e 8 é o 8. Mínimo múltiplo comum é o 8.
8 divide por 2, 4. Então o 4 multiplica lá para cima. Vou fazer devagar para ti aqui, ó. Fazer um traço de fração aqui. Vou colocar aqui o 8. 8 por 2, 4. 4 que multiplica o de cima. Vou fazer bem devagar, ó. X mais 74. Mais. Aí 8 divide por 4 aqui dá 2. Esse 2 multiplica lá para cima. 2 que multiplica x mais 34. E aqui 8 por 8 dá 1. 1 vezes o de cima é ele mesmo. Mais x menos 30. E isso é igual a x. Esse 8 aqui ó, eu já posso jogar para lá, ó, fazendo multiplicação, né? Ou então eu podia ter usado aqui 1 também, né? 8 por 1, 8 vezes x, 8x. E aí desapareceria o denominador. Mas eu optei por pegar esse 8, então jogar para cá vezes. Então vai dar 8x e ele vai sumir daqui. E já vou aproveitar e vou fazer as distributivas aqui, ó. 4 multiplica aqui dentro. 2 multiplica aqui dentro. Então eu tenho 4 vezes x, 4x. 4 vezes 74. Dá 280. 4 vezes 4, 16. 296. Então mais 296. Mais aqui 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 34, 68. Lembrando que esse 2 aqui, né, multiplica o x e multiplica o 34. E aqui também multiplicou o x e multiplicou o 74. E mais aqui x menos 30. E isso foi igual a 8x. Lembra que esse 8 foi para lá multiplicando. Agora é só reduzir, né? Eu tenho aqui 4x, com mais 2x, 6x, com mais 1x, 7x. Aqui eu tenho 296, com mais 68 e com menos 30. Então vou armar essa conta aqui, ó. 296 com mais 68. 6 e 8 dá 14, vai 1, 10, 16, vai 1, 364. Então tem aqui 364 e depois aqui menos 30. Menos 30 vai me dar aqui 334. Então aqui resultou 7x mais 334 é igual a 8x. Fazendo bem devagar. 334 fica aqui igual a 8x. Esse 7x faz a falsa passagem para cá, menos 7x. 8x menos 7x vai dar x. E aí eu tenho que x é igual a 334 quilômetros. Lembra que x era o que eu queria, né? Que era o percurso total. A distância total eu havia chamado de x. Então esse 334 corresponde à distância total, assinalando, portanto, a alternativa E. Ok? Então era isso. Espero que esse exercício aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço. Não foi uma questão assim muito simples, né? Teve um grau de complexidade com muitos pontos aí suscetíveis a erros, descuidos, algum problema aí pode gerar um erro final na questão. Então, bastante atenção e eu espero então que tu aí seja contribuído nos teus estudos. Forte abraço e até a próxima.